Olá, meu nome é Luiz Fernando, sou médico geriatra e hoje eu estou aqui no canal 60 Mais Araçatuba e Região para explicar um assunto muito importante dentro da área da geriatria, que é a questão da polifarmácia, que é a questão do uso de medicamentos inapropriados para o idoso e explicar um pouquinho aí sobre a cascata iatrogênica. Mas antes, se inscreva no canal para poderem aí acompanhar os próximos capítulos que com certeza iremos abordar aí de uma maneira mais interessante. Cada dia que passa está mais interessante o conteúdo dentro da área da geriatria. Bom, a polifarmácia, pela literatura médica, nada mais é do que o uso concomitante de cinco medicamentos ou mais. É aquela famosa cena da pessoa idosa usando diversos medicamentos, né? E muitas vezes um medicamento agindo de maneira negativa com outro remédio. A isso aí nós chamamos de polifarmácia, ou seja, o uso de 5 remédios ou mais. Nós temos que lembrar que o público idoso, com o passar da idade, a fisiologia, o metabolismo vai se alterando. Então, aquela dose que você usava lá com a pessoa de 30, 40, 50 anos já não pode ser a mesma com a pessoa com o público idoso, porque a absorção é diferente, o metabolismo é diferente, o processo de farmacodinâmica, farmacocinética vai se alterando com o passar da idade e, infelizmente, muitos profissionais da área da saúde, inclusive médicos, não estão muito a par dessa situação da farmacologia dentro da saúde do público idoso. Existe uma lista de medicamentos de uso inapropriado para o público idoso que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem posteriormente, né? Que é uma lista grande até de medicamentos que não seria muito interessante usar aí no público idoso, que chama Critérios de Beers, que é uma lista internacional, ok? Só para dar exemplo, a amitriptilina, por exemplo, é um antidepressivo que é bastante usado no público jovem, só que quando você coloca no público idoso, os idosos começam a abrir quadro de esquecimento, tontura, enfim, a lista é muito grande de medicamentos que nós temos que ter cuidado. E uma das questões que o geriatra se diferencia dos outros profissionais é a questão que o geriatra está muito a par dessa questão da farmacologia, né? Farmacologia, tanto farmacocinética quanto a farmacodinâmica, de todos os medicamentos. Da área da cardiologia, endocrinologia, reumatologia, o geriatra tem que estar a par de tudo isso, para não cometer o erro de passar um remédio que vai interagir de maneira negativa com o outro. Bom, sobre a cascata iatrogênica. O que vem a ser cascata iatrogênica? Só para dar um exemplo para vocês. Imagina lá uma pessoa idosa tomando um diurético, hidroclorotiazida, por exemplo, que os dias vão passando, esse idoso começa a abrir um quadro de aumento de urina, né, do número de vezes que vai ao banheiro, aí procura um médico, se queixando da questão de incontinência urinária, dependendo do profissional que atende, passa remédio para ajustar essa questão de incontinência urinária, por exemplo, o Retemic. O Retemic acaba abrindo um quadro de perda de memória, ou seja, já temos um quadro de incontinência urinária, abrimos um quadro agora de perda de memória. Aí agora o idoso se queixa que está com perda de memória e alguém entra com remédios para memória, ou seja, era só tirar aquele diurético que você já eliminaria todo o quadro. A isso nós chamamos de cascata iatrogênica. Um remédio causando um efeito negativo, e esse efeito negativo acaba abrindo um sintoma onde os médicos vão achar que é alguma doença aí que está acontecendo, e não é só efeito colateral de algum remédio que o idoso está tomando. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para darmos continuidade nesse trabalho que estamos fazendo já há algumas semanas sobre 60 Mais Araçatuba e Região, onde nós abordamos aí diversos assuntos dentro da área da geriatria de alto interesse aí do público idoso e seus familiares.